Nós já vimos na videoaula sobre a lei de Ohm que existe uma proporcionalidade entre os valores de tensão e corrente, que é constante. Caso você não tenha visto essa videoaula ainda, dê uma olhadinha clicando neste card que está aparecendo no vídeo. Ela é extremamente importante para que você aprenda direitinho sobre o que estaremos falando aqui, ok? Porém, as resistências não lineares, também conhecidas como não ômicas, não possuem o comportamento linear que vimos lá nessa videoaula. Podemos notar claramente isso ao analisar os gráficos que eu coloquei aqui. Não há uma relação linear entre a tensão e a corrente. Um bom exemplo de elementos que apresentam esse comportamento são os fotossensíveis, também chamados de LDRs. O gráfico que eles apresentam é um pouquinho diferente deste que está aqui, tá? Desses dois. Mas aqui eu só utilizei como uma forma ilustrativa. Mais à frente nós estaremos vendo um gráfico de um LDR, por exemplo. Agora, vamos fazer um comparativo entre essas duas formas de comportamento de resistências? Quando temos um comportamento não linear, o valor da resistência depende da tensão aplicada, já que para cada ponto de operação que eu marco no gráfico, eu encontro um valor de resistência. Exemplo disso, vamos dizer que eu marque neste gráfico aqui um ponto 1 e um ponto 2. No ponto 2, eu tenho uma corrente I2 e também uma tensão que eu vou chamar de tensão V2. Neste primeiro ponto, eu tenho uma corrente I1 e uma tensão V1. Note que, se nós levarmos em consideração a primeira lei de Ohm, o que nós obtemos aqui? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Essa aqui é a resistência 1. A resistência 2, por sua vez, é igual a tensão V2 dividido pela corrente 2. E neste momento nós enxergamos que não há, na realidade, uma igualdade entre esses valores. Ou seja, R1 é diferente de R2. E esse comportamento é totalmente diferente do ômico, em que o valor da resistência independe da tensão elétrica que é aplicada. Ou seja, se eu considero 1.1 neste gráfico aqui, eu tenho o quê? Uma corrente I1 e uma tensão V1. Se eu considero um segundo ponto, chamado de ponto 2, eu tenho uma corrente 2 e uma tensão V2. Quando nós aplicamos a lei de Ohm, nós obtemos uma resistência 1, que é tensão 1 dividido pela corrente I1, e nós obtemos uma resistência R2, que é a tensão V2 sobre a corrente 2. E neste momento nós podemos compreender que a resistência 1 é igual à resistência 2 neste caso. Por quê? Porque nós vimos na aula anterior que resistência neste gráfico linear nada mais é do que o coeficiente da reta tangente, que nós chamamos de A, certo? Que é a tangente deste ângulo, ok? Quando o assunto é a prática, há três componentes que se destacam por apresentarem o comportamento não linear. Eles são largamente utilizados e estaremos falando um pouquinho sobre eles neste vídeo. O primeiro é o LDR, que em inglês significa Light Dependent Resistor. E como a própria sigla diz em inglês, a resistência em seus terminais depende da luminosidade do ambiente em que ele está. Olha o gráfico que eu trouxe aqui como exemplo para você. Quanto maior a luminosidade, por exemplo, neste ponto aqui, menor é a resistência oferecida pelo LDR. Assim como, se eu considero este ponto aqui, quanto menor a luminosidade do ambiente em que ele está, maior é o valor de resistência oferecido pelo LDR.
Sendo assim, a luminosidade é inversamente proporcional ao valor da resistência. Em diagramas elétricos, eles são representados desta forma aqui, ó. Esta é a simbologia dos LDRs. E um bom exemplo prático deles é a iluminação pública. Não existem pessoas que começam a acender as luzes das ruas quando fica de noite. Pelo contrário, na realidade o LDR funciona como um sensor para identificar se a luminosidade está alta ou não e, consequentemente, acender ou apagar a iluminação pública, ok? Já os termistores são aqueles em que a resistência depende da temperatura. Existem dois tipos, o NTC e o PTC. O NTC é o coeficiente negativo de temperatura, daí vem o nome dele. Neste tipo, à medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui. Já o PTC, por sua vez, ele tem o coeficiente positivo de temperatura. Sendo assim, conforme a temperatura vai aumentando, a resistência oferecida por ele também vai aumentando. Possuem esta simbologia aqui, ok? Que pode ser representada por um mais T e um menos T. Isso vai depender do coeficiente de temperatura que ele tem. E eles são muito utilizados em motores como sensores para detectar o sobreaquecimento nos enrolamentos do motor. E, finalmente, temos o varistor. Este importante componente protege contra sobretensões. Ele é sempre instalado em paralelo com um componente que se deseja proteger, por exemplo, já que fica submetido ao mesmo valor de tensão em seus terminais. Porque quando a tensão, por algum motivo, aumenta muito, sua resistência diminui, ok? Oferecendo assim um caminho alternativo para a corrente com menor resistência. Isso diminui o valor de corrente sobre o componente e impede que se queime, por exemplo. Bom, esta foi a nossa videoaula sobre resistências não lineares. Se você ainda tem alguma dúvida, coloque nos comentários, tá bom? E aproveite para se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você continuar recebendo conteúdos como esse e garantir a sua aprovação nos concursos. Até a próxima!